Sejam todos bem-vindos à Seara do Cristo. Aguardávamos por todos vós. Façamos a nossa prece. Deus de infinita misericórdia, que nos criastes com o teu eterno amor, somos gratos pela vida. Somos gratos pela oportunidade de estarmos novamente reencarnados, pelas provas que passamos, que estamos passando e que daí iremos passar, pela oportunidade de reparar os erros cometidos no pretérito e no presente. Obrigado pelo ar, pelo sol, por todas as benesses desse mundo que se resume na vida. Se conosco, hoje e sempre, Pai de infinita misericórdia, que assim seja. Meu nome é Túlio Orchílio. Eu convido a todos para, a partir deste momento, nós refletirmos, analisarmos, perscrutarmos profundamente o tema, a semente junto dos espinhos, contido no capítulo 17, Sede Perfeitos, em um Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro Vidas Vazias, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E do livro Reforma Íntima Sem Martírio, pelo Espírito Hermâncio Fux. Na parábola do semeador, Jesus é o semeador. A semente é a palavra de Deus. E os tipos de solos, os quais é semeado, representa o nosso coração. Assim, a parábola começa a ficar mais clara para o nosso entendimento. A parábola fala sobre como o Evangelho, ou seja, como os ensinamentos de Jesus são recebidos por nós nos seus diferentes aspectos. Na narrativa, o semeador, ele lançava a semente com as mãos. E algumas acabavam caindo pelos diversos caminhos que cortavam o campo. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. E isso acontecia porque, naquela época, o solo para o plantio não era preparado assim como é feito hoje com toda a tecnologia para que ocorra a plantação. Jesus nos alerta que muitas vezes nós ouvimos a sua mensagem, nos alegramos, sentimos felizes, mas as preocupações deste mundo e a sedução principalmente das riquezas materiais sufocam a mensagem, tornando-a, muitas vezes, infrutífera em nossa vida. Mas, por que isso acontece? Porque nós não ouvimos, ou se ouvimos, muitas vezes não internalizamos os ensinamentos de Jesus. Grande parte da humanidade terrestre, tanto encarnada quanto desencarnada,
ainda se encontram nos primeiros estágios da evolução. E durante o nosso planejamento reencarnatório, no plano espiritual, nós temos pouca autonomia para decidir, porque ainda nos falta condições para podermos usar adequadamente o nosso livre-arbítrio, para podermos decidir com discernimento. E as nossas necessidades, por exemplo, de autorrealização e progresso, são atendidas conforme a lei do merecimento, apesar de toda a assistência dos benfeitores espirituais. Além disso, quantos de nós ouvimos a palavra divina e a comparamos com as riquezas materiais e, após compararmos, nós optamos pelos prazeres do mundo material, por parecer ser mais fácil, ser mais cômodo? Nós somos ainda almas com pouco desenvolvimento espiritual. E nos acomodamos melhor com as facilidades que a matéria proporciona. Mas se nós reencarnamos, se o Cristo nos ensina, então qual o nosso objetivo aqui na Terra? Por que então nós reencarnamos? Jesus nos ensina que o nosso maior objetivo é a construção do reino dos céus no nosso coração. Nós somos aquilo que pensamos e, dessa forma, nós vibramos moralmente e agimos e expressamos aquilo que sentimos. Quando procuramos corrigir nossas atitudes morais e intelectuais, as nossas tendências do passado ressurgem de forma mais intensa. E isso são herança dos hábitos que mais gostávamos de praticar em outras existências. Assim, cada um de nós revive as experiências que mais tínhamos afinidade e os hábitos que nós mais gostávamos. Todavia, nós devemos sempre buscar o equilíbrio e a alegria de viver, através da compaixão, do amor, mediante a educação de nossas tendências que irão nos proporcionar um profundo bem-estar. Isso sim é a edificação do reino dos céus em nossa vida. Ninguém poderá viver em paz através da mentira, procurando se enganar, criando situações prejudiciais e mantendo-se na ilusão do poder. Em nossa jornada evolutiva, não esqueçamos de desenvolver, por exemplo, a paciência. A paciência e, principalmente, a esperança de dias melhores. Porque a existência humana altera-se a cada segundo, a cada momento. Se hoje não estamos em uma situação agradável, equilibrada, amanhã certamente poderá acontecer. Então, desenvolver a paciência e a esperança em dias melhores é um esforço que devemos realizar constantemente. Nós temos que administrar o momento em que nos encontramos. Se estamos sofrendo, poderá ser, por exemplo, a reparação de um erro. Se estamos bem e com saúde, então agradeçamos a Deus essa benesse. Se agora sorrimos, então vamos procurar ajudar aqueles irmãos que choram, a fim de diminuir seus sofrimentos. A cada dia, a vida poderá se mostrar de uma forma que nos surpreenda. Procuremos, então, nos esforçar para entender a mensagem que Jesus está nos transmitindo.
porque esse esforço de hoje será alegria amanhã. Nós devemos nos esforçar para resolver nossos problemas existenciais, tanto os mais simples quanto os complexos, com fraternidade e com gentileza. Porque muitas vezes, quando estamos buscando o equilíbrio ou a solução para os nossos problemas, nós podemos provocar dores emocionais naqueles que nos rodeiam. Lembremos também que as experiências infelizes do ontem, ainda não resolvidas, elas podem retornar para seu devido ajuste ou reajuste. Muitas vezes, nós aplicamos todos os nossos recursos financeiros a fim de obter lucros que nos dará um grande tesouro, uma riqueza, uma fortuna. Assim também deverá ser a construção do reino dos céus em nosso coração, porque este sim é o nosso maior tesouro. Para isso, nós devemos investir tudo que temos, tudo que nos cabe e tudo que estiver ao nosso alcance. Mas, algumas vezes, as diversões exacerbadas tornam-se espinhos que impedem a germinação da semente ou a internalização dos ensinamentos do Cristo. O avanço tecnológico, por exemplo, como as redes sociais, fazem parte da lei do progresso, que é indispensável à evolução de nós, espíritos imortais, embora tenham que ser utilizadas conforme os valores éticos existenciais, sem exageros, sem excesso, sem agressividade. O uso abusivo da tecnologia poderá nos acarretar sérias consequências, como, por exemplo, a falta de interesse pelas amizades do mundo real, os transtornos de ansiedade, principalmente quando não estamos conectados ou quando chegamos em um local onde não há ou não permite uma conexão às redes sociais. E em muitos casos, com o isolamento da convivência social, por meio da sensação do bem-estar, da melhora do humor, do recebimento de atenção e carinho que muitos recebem nessas redes sociais, tudo isso pode ser apenas uma válvula de escape para os nossos problemas do dia a dia. A busca constante por informações rápidas, por exemplo, pelo novo, altera a nossa capacidade de raciocínio e reflexão. Isso diminui, por exemplo, o tempo em que deveríamos dedicar às reflexões acerca dos graves compromissos que assumimos no plano espiritual para o nosso planejamento reencarnatório, a fim de corrigir as nossas má tendências e principalmente das provas que nós deveremos experienciar neste plano material. Contudo, há diversões tecnológicas que são ingênuas e agradáveis, mas, se permanecermos invigilantes, poderão tornar-se um vício. Devemos reservar nossas horas para divertimentos e para atividades úteis, liberando-nos um pouco desse mundo virtual e vivendo a vida emocional, retornando ao contato direto com as pessoas e à convivência humana, pois é muito salutar e nós necessitamos dessa convivência com os irmãos do caminho. É importante nós vivermos o cotidiano, o humano, sentir o calor, por exemplo, da presença das pessoas. Temos que ter cuidado com as fugas psicológicas para as diversões com desculpas que são apenas passatempo. Lembremos que há perigo tanto no estado
das mentes vazias, como dos pensamentos frívolos e divertidos. Assim, é importante agradecer os benefícios que a tecnologia nos oferece, principalmente na nossa vida diária. E isso nos permitirá certamente a evolução. Porém, nós não podemos esquecer que a presença física, a contribuição obtida das outras pessoas, elas produzem luz em nós e nas outras vidas. Muitas vezes, nós recusamos o convite do Cristo para o grande festim das bodas, onde tudo é felicidade, tudo é belo, tudo é harmônico, e nos entregamos às festas que exortam os desejos inferiores. Então, nos entregamos de corpo e alma às festas como um mecanismo de fuga da realidade. E dizemos que trabalhamos a semana inteira, que estamos estressados, que vivemos num mundo violento, que precisamos relaxar e se desligar um pouco de tudo isso. Falamos que gostamos de música, mas a música tem que ser bem alta para que nós nos desligamos de tudo. Aí nós vamos dançar e esquecer dos nossos problemas. Ficamos com nossos amigos, sem preocupação, assim como num grande sonho que estivéssemos vivendo. Uma oportunidade, muitas vezes, onde nós extravasamos, rompemos com as regras sociais e entramos no mundo imaginário. E extrapolamos daquilo que é vetado no cotidiano, das leis, das regras, porém, sem o sentimento de culpa. Mas, terminada a festa, vem a solidão interior. Porque as festas mundanas não são sementes que nos completam e edificam o coração, mas apenas ilusões que desaparecem quando terminam. Assim, não podemos, em sã consciência, nos iludir e acreditando que chegaremos aos reinos superiores sem auxiliarmos, sem ajudarmos, sem nos permitirmos. E também não vamos nos iludir que obteremos realizações que não ajudamos a levantar. Jesus nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Contudo, muitas vezes, procuramos nos isolar do mundo, fugindo de relacionamentos, de discussões e intrigas. A vivência social é necessária, porque nós sofremos todos os tipos de testes para avaliarmos se realmente estamos dispostos a ser o sal da terra, se estamos dispostos a ser a luz do mundo. Pequenas provas do cotidiano, do relacionamento com as pessoas, elas são necessárias para nos mostrar os grandes espinhos e obstáculos que teremos que remover durante a vida atual e nas vidas futuras. Mas para viver os ensinamentos contidos na semente, é necessário passar pela porta estreita, superando os espinhos que estão no caminho. Ou seja, a necessidade do cumprimento dos nossos deveres e das leis do Criador, o que iremos apenas conseguir sacrificando os nossos vícios e as nossas paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e evolução moral, traçado antes da reencarnação,
o qual nos propomos a cumprir. O atendimento de tais deveres é uma tarefa árdua, nós sabemos, pois são contrários aos hábitos do homem velho, que necessita retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis cósmicas. Devemos também nos esforçar para controlar as nossas tendências negativas, embora para nós pareça uma tarefa muitas vezes muito difícil. Quando nós conseguirmos, será o necessário para permitir a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domarmos, por exemplo, a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes que ainda temos e carregamos. Todos nós, na condição de aprendizes da grande escola da vida, todos nós devemos entender que a nossa felicidade, ela não consiste em realizar fantasias e caprichos, que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás em caráter definitivo. Os espinhos que sufocam a semente também representam nossas atitudes, principalmente quando permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, que são as nossas imperfeições e a dos outros, sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo, como plantas espinhosas que enfraquecem e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Um dos espinhos que mais impedem que sigamos os ensinamentos do Cristo é a ilusão. Geralmente, nós vivemos iludidos no plano material. A ilusão é aquilo que nós pensamos, mas não corresponde à realidade. São percepções que nos afastam da verdade. Há ilusões em muitas questões da vida, como metas que nós tentamos cumprir e sabemos que nós não temos condições, como a cultura, como o comportamento, como as pessoas. Porém, a pior de todas as ilusões é a que temos em relação a nós mesmos. A auto-ilusão. As ilusões surgem das nossas carências afetivas, dos nossos desejos, das nossas culpas, dos nossos traumas e também das nossas frustrações em querer demonstrar algo, ou querer obter algo, ou parecer algo que nós não somos. Quando vivemos iludidos, negamos a realidade do mundo, como um mecanismo de fuga, um mecanismo de defesa diante das dificuldades que encontramos em lidar com as emoções. Então, nos escondemos atrás de uma imagem para nos proteger de tudo e de todos. Há necessidade de urgente nós buscarmos nos desiludir. A reencarnação tem como um dos seus principais objetivos desiludir sobre nós mesmos, permitindo uma relação direta, uma relação libertadora, uma relação harmônica com o mundo material. Quem, por exemplo, não deseja ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, viajar, conhecer lugares lindos,
aqueles que têm filho, que os filhos tenham sucesso na vida, que, por exemplo, constituam uma família, que essa família prospere, que seja saudável. Quem não deseja isso? Não é errado desejar essas coisas, mas o erro está em como isso é feito. Viver tendo como único sentido da vida conquistar riquezas materiais. Isso sim é uma ilusão. Pois quando retornarmos ao plano espiritual, e isto vai acontecer fatalmente, tudo ficará aqui. Não levaremos nada. Assim, para que os ensinamentos de Jesus germinem em nós, há necessidade de nos desiludirmos, de sentirmos o que somos e vivermos a realidade com harmonia, ainda que nos cause muito incômodo a realidade. Além disso, exercitar a autoaceitação por meio do perdão, descobrir nossas qualidades e vitórias, dominar os nossos impulsos de perfeccionismo e aceitar que nós somos falíveis, nós somos perfectíveis, estamos numa caminhada evolutiva. Tudo isso são exercícios para a nossa felicidade. Muitas vezes reconhecemos que os ensinamentos de Jesus são excelentes e admiramos como bons conselhos, mas para os outros, e não aplicamos em nós. Outras vezes, nós nos recusamos a seguir os ensinamentos do Cristo, porque não acreditamos, por exemplo, naquela pessoa ou naquele que está transmitindo a mensagem. A nossa felicidade, ela não depende de quem está transmitindo a mensagem do Cristo, mas de seguirmos ou não os ensinamentos. Depende de nós. Quem está transmitindo não é o mais importante, independente da moral daquele que esteja transmitindo. Lembremos que a colheita vai depender da qualidade da semente e não da pessoa que a plantou. Por exemplo, se um pássaro, ele pode plantar, por exemplo, uma amêndoa, mas certamente a árvore que nascerá será uma amendoeira, e não um pássaro. Isso quer dizer que o mais importante não é quem transmite os ensinamentos do Cristo, mas sim quem os recebe, que somos nós. Nós devemos permitir que a palavra de Jesus floresça e dê fruto em nossas vidas. E isso não deverá estar condicionado, por exemplo, a doutrinas, a tradições, opiniões ou filosofias. Os ensinamentos de Jesus são atemporais e estão acima de todas as coisas. Os ensinamentos do Cristo são instrumentos para nos libertarmos da ignorância e seguirmos firmes a caminho da felicidade por Ele prometida. Mas os espinhos nada mais são do que as riquezas e as ambições do mundo. Muitas vezes ocupam grande espaço no nosso coração. Nossas preocupações com as condições, por exemplo, de vida, acabam tomando todo o espaço e sufocando a semente. A busca pela melhor condição de vida, pelo melhor emprego, nos fazem dispor de mais tempo para o crescimento pessoal e menos para o crescimento espiritual. A palavra de Jesus, muitas vezes, em nós, ela já brotou. Mas, por não ter alimentada, ou seja, nós não alimentarmos, nós nos esforçarmos para segui-la, ou para vivenciá-la, mesmo dentro das nossas possibilidades, a semente
acaba secando e morrendo. E nós, espíritos imortais, muitas vezes desperdiçamos uma reencarnação, porque ouvimos a mensagem clara, precisa. Ela nos toca o coração. Temos até a consciência que ela é a certa, mas nos deixamos levar pelos espinhos, ou seja, pelas ilusões do plano material, que nós apenas detemos e não temos. E pelo fato de nós determos as coisas materiais, ela será ou serão retiradas quando retornarmos ao plano espiritual. E Jesus nos convida para nós termos as virtudes morais que Ele sempre nos ensina. E a cada dia, quando acordamos, o Cristo nos chama e nos convida: vinde a mim, vós que estáis sofrendo, independente dos espinhos que surgirem em teu caminho. Assim, queridos irmãos, agradecemos por esse momento de reflexão, desta parábola, a parábola do semeador, e convidamos a todos para realizarmos a nossa prece de encerramento. Cristo Jesus, o Cristo de Deus, que foi enviado até nós. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por nunca desistir de nós. Te agradecemos pela vida, por estar ao nosso lado, mesmo que nós não venhamos a perceber, por todos os teus ensinamentos, pelo dom da vida. E te pedimos ser conosco em todos os momentos da nossa existência. E que tua vontade se faça sempre em nossas vidas. Que assim seja.